Áudio foi. Câmera foi. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos, é um prazer estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre como produzir um vídeo com poucos recursos. Sejam todos bem-vindos à oficina de produção audiovisual de baixo custo para plataformas virtuais. Com a pandemia, uma série de coisas se transformaram. O nosso dia a dia foi transformado bruscamente. Uma série de profissões que nunca tiveram contato com o audiovisual tiveram que começar a aprender a mexer com esse artifício que parece um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças? Talvez seja. Mas assim, dá pra gente fazer muita coisa com poucos recursos. Se a gente enumerar aqui, imagina um professor que nunca teve que fazer um vídeo na vida dele. Ele logo teve que se deparar com as aulas online e do dia para a noite teve que começar a produzir uma série de vídeos para os seus alunos. Esse professor foi pego de surpresa. O máximo que ele fazia era um videozinho no celular para mandar pelo WhatsApp, ou mesmo um videozinho curtinho para postar no YouTube, quando ele viajava, ia para a praia ou para uma cachoeira e fazia esses vídeos para postar. Mas não um vídeo roteirizado, um vídeo sobre uma aula, um vídeo com um assunto, um vídeo que precisa ter um início, um meio e um fim. Muitas pessoas sequer sabem o princípio básico da produção de um vídeo. Temos a impressão de que a gravação de um vídeo é apenas a gente colocar uma câmera na nossa frente e sair falando. Pode até ser, mas nem sempre é dessa maneira. Muitas vezes fazer um vídeo requer que a gente tenha uma programação e uma produção desse vídeo, que não necessariamente precisa ser uma produção de altos padrões. Mas minimamente, esse vídeo requer que a gente consiga trabalhar nele algumas coisas e que a gente consiga ter um bom resultado final. Para isso, a gente precisa saber sobre o que a gente está falando, a gente precisa conseguir ter uma boa imagem e a gente precisa também, não consegue, a gente precisa ter nesse vídeo também um bom áudio. Que aí a gente vai ter toda a produção desse vídeo. A gente vai ter a imagem, a gente vai ter o áudio e a gente vai ter o conteúdo desse vídeo. O conteúdo que vai estar sendo passado para a tela desse celular ou dessa câmera. Essa oficina, longe de ser algo que vai transformar as pessoas ou que vai dar dicas valiosas para que as pessoas saiam daqui se tornando um cineasta de alto padrão, ela vai, na verdade, trazer algumas pequenas dicas para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com audiovisual e que também não vão querer produzir produções de alto padrão ou vão querer fazer mesmo curta-metragens ou fazer coisas desse tipo. Essa oficina ela é voltada mais para as pessoas que nunca tiveram esse contato e querem começar a produzir pequenos vídeos, inclusive para poder se expressar. No momento em que a gente não pode sair de casa, é importante que a gente consiga se comunicar com as outras pessoas e muitas vezes se expressar. Sabemos que o ser humano tem essa necessidade de expressão, tem essa necessidade de convivência. E a nossa convivência, ultimamente, tem sido por meio desses meios virtuais e por meio de telas. Então, esse vídeo é para isso. Ele vai trazer algumas pequenas dicas para quem nunca teve contato e são dicas valiosas, porque são dicas que parecem que para quem na verdade trabalha com audiovisual, essas dicas vão parecer até meio bobas, porque são coisas que fazem parte do cotidiano desse profissional. Então esse profissional cotidianamente ele faz um roteiro de vídeo, ele mexe na iluminação, ele tem a preocupação com o som, ele tem preocupação com o material, com a câmera que ele está sendo usado, né? Com o equipamento que ele está trabalhando, ele pensa no quadro, ele tem todo esse trabalho. Mas para as pessoas que não trabalham com isso, são dicas valiosas, porque as pessoas nunca pensaram num posicionamento de microfone, num enquadramento de câmera, numa iluminação. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, dá para ver duas luzes aqui. Então, essas dicas vão ser valiosas para essas pessoas, principalmente para alguns profissionais que do dia para a noite, como eu já havia dito anteriormente, tiveram que começar a preparar aulas, participar mesmo no home office, participar de reuniões, fazer vídeos institucionais para funcionários, para repassar para funcionários, ou mesmo para outras funções, e também para aquelas pessoas que querem produzir um videozinho para o YouTube, para essas outras plataformas virtuais.
E a primeira dica que nós vamos dar para você é o roteiro. O roteiro é o início de qualquer produção audiovisual. É a partir do roteiro que você estabelece o que vai estar nesse vídeo, como você vai trabalhar esse vídeo, o conteúdo desse vídeo. A gente tem uma série de tipos de roteiros diferentes. Quando a gente fala do roteiro de filme, a gente está falando de um tipo de roteiro. Quando a gente fala do roteiro de uma série, é um outro tipo de roteiro. O roteiro de uma entrevista jornalística é outro. O roteiro de um programa de televisão é outro. E o roteiro para um vídeo de YouTube também é outro. Todos eles guardam semelhanças entre si, cada um dentro daquilo que se propõe a roteirizar. O importante da gente saber de um roteiro é: o roteiro é o que vai guiar a gente na produção desse vídeo. Muitas poucas vezes a gente consegue gravar um vídeo sem ter um roteiro pré-estabelecido. Com o roteiro, a gente consegue facilitar a produção do vídeo, a gente consegue diminuir o tempo que a gente gasta fazendo esse vídeo e a gente consegue também ter uma noção, porque muitas vezes os vídeos não são produzidos sozinhos. Muitas vezes os vídeos são produzidos em equipe. Então você tem diversos profissionais envolvidos na produção desse vídeo. O roteiro auxilia para que todas as pessoas, não só quem está aparecendo na câmera, aqui no caso eu, mas todas as outras pessoas que estão participando do vídeo. O diretor de fotografia, o diretor de cena, o microfonista, o técnico de som direto, o iluminador. Todas essas pessoas são auxiliadas pelo roteiro. O roteiro, a gente pode dizer, é a espinha central do vídeo, porque é ele quem vai, a partir daquele texto, dar vida ao que a gente vai ver na tela. O roteiro também garante que a gente tenha um vídeo minimamente estabelecido, um vídeo coerente, um vídeo que a gente saiba quando começa e quando termina. É muito comum a gente assistir vários vídeos que o vídeo começa, de repente ele está no meio e você não sabe se ele acabou, se ele está continuando, o que está acontecendo. Isso também é muito culpa dos vídeos que são produzidos sem roteiro, na garra. Tá errado produzir um vídeo assim? Claro que não. Muitos vídeos são produzidos assim. Se a gente pensar, por exemplo, o jornalismo de guerrilha, o jornalismo que está na rua, muitas vezes não dá para você fazer um roteiro pré-estabelecido. Por exemplo, cobrir algo que aconteceu na hora. É muito difícil você fazer um roteiro para aquilo que aconteceu. Só que os jornalistas, por exemplo, eles têm técnicas para cobrir esse tipo de evento. Eles sabem minimamente o que eles vão perguntar, o que eles precisam de respostas e o que eles estão procurando. Isso não deixa de ser um roteiro. Só que não é um roteiro com texto. É um roteiro que vai ser guiado por meio de perguntas. Coisas que ele precisa atingir para completar aquele vídeo, para completar aquela produção. Então o roteiro é essencial. Sem um roteiro não se produz nada. Um vídeo nunca é produzido de uma coisa assim. O vídeo ele tem uma roteirização. E aí eu preciso falar para vocês. Esse vídeo eu não estou produzindo ele com um roteiro pré-fixado. Então eu não tenho texto para esse vídeo. Só que eu sei os pontos que eu preciso passar nesse vídeo. Então antes de produzir esse vídeo, eu sentei, eu produzi esse pré-roteiro, eu sabia mais ou menos o que eu precisava falar nesse vídeo e a partir disso eu estou conversando com vocês. Então esse vídeo tem um roteiro. Então agora eu vou falar mais ou menos um passo a passo sobre a construção desse roteiro. E o primeiro ponto que a gente tem que falar quando a gente está falando da roteirização de um vídeo é a escolha do tema. A escolha do tema é fundamental. Por quê? A partir da escolha do tema é que a gente vai desenvolver todos os passos seguintes desse roteiro. Por exemplo, um professor de história pode querer fazer um vídeo sobre, por exemplo, o Estado Novo. Então, ele escolheu o tema do vídeo dele, que é o Estado Novo. A partir do momento que ele escolheu o tema, a gente passa para a nossa segunda parte do vídeo, que é a pesquisa sobre o tema. A pesquisa do tema é fundamental para que a gente não construa um roteiro baseado em coisas que talvez sejam mentiras ou falácias. A pesquisa é fundamental para que a gente tenha um vídeo coerente, para que a gente tenha um roteiro coerente e para que a gente tenha um roteiro que, de certa forma, traga alguma coisa de positivo. Pesquisar sobre aquilo que a gente quer falar é fundamental, não apenas para o roteiro, para a nossa vida, mas para o roteiro ela é ainda mais fundamental,
Então, a pesquisa sobre o tema é fundamental. E hoje a gente dispõe de uma série de ferramentas que podem garantir para a gente uma pesquisa ampla, uma pesquisa com acesso às mais variadas opiniões, e não só opiniões, as mais variadas teorias sobre determinados temas e conhecimento sobre esse tema. Então, uma pesquisa bem feita é um roteiro bem feito. Não há como produzir um bom roteiro sem uma boa pesquisa. E isso vale inclusive para os vídeos ficcionais, quando a gente está falando de curta-metragens ou de longa-metragens. Não há construção desses roteiros sem uma boa pesquisa, uma pesquisa de personagem, uma pesquisa sobre determinados assuntos que vão ser tratados nesse curta-metragem ou nisso. A pesquisa é fundamental no cinema, no audiovisual e para quem quer se tornar, por exemplo, um roteirista. Dificilmente um roteirista vai se tornar um bom roteirista se ele não souber fazer uma boa pesquisa. Após a nossa pesquisa bem feita, então já temos duas coisas. Temos o tema e temos uma boa pesquisa realizada sobre esse tema. Qual é o próximo passo? O próximo passo é começar a construir o nosso roteiro. Existem algumas formas de se fazer o roteiro, mas existem alguns padrões que são aceitos no mundo profissional dos roteiros de vídeo, dos roteiros de filmes, dos roteiros produzidos para o cinema ou para outros campos do audiovisual. Geralmente, os roteiristas escrevem esses roteiros a partir de programas. Existem uma série de programas de roteirização que vão seguir um padrão de roteirização. Por que esse padrão? Porque existe um padrão na construção do roteiro. Para que você não haja diferenças quando você está trabalhando com pessoas diversas. Quando você tem um padrão de construção do roteiro, todas as pessoas que pegarem aquele roteiro, elas sabem onde está indicado todos os pormenores daquele roteiro de uma forma padronizada. Com isso, você não tem dificuldades quando você tem uma grande equipe. A gente aqui está fazendo um vídeo para poucos recursos, né? Então, um vídeo que vai ser feito no máximo por 2 pessoas, né? Geralmente por uma pessoa. Mas existem produções que você está falando de 200 pessoas numa equipe. E que pelo menos 100 pessoas dessa equipe vão precisar ler esse roteiro. Então, se você tem um roteiro feito pelo roteirista de qualquer forma, da forma que ele imaginou na cabeça dele, é muito difícil que aquelas 100 pessoas da equipe consigam de fato ler aquele roteiro e ter um entendimento, uma compreensão muito boa desse roteiro. Por isso o padrão. A maioria dos programas são pagos. Mas o Google tem uma ferramenta, quando você entra lá no Drive, você pode pesquisar. Ela tem uma ferramenta de escrita de roteiro, de padronização de roteiro. Chama YouMeScript. Eu vou deixar o link depois certinho desse programa aqui embaixo, para quem quiser ter interesse também em conhecer esse programa e começar a produzir os roteiros. Também vou deixar aqui embaixo o link de um site que disponibiliza vários roteiros de documentários, longas e curta-metragens, para a gente poder ver como são esses roteiros. E para quem se interessar, também numa pesquisa rápida no Google, se a gente pesquisar como fazer um roteiro, a gente vai ter uma série de artigos e matérias explicando como construir esse roteiro. Aí a gente falando mais da parte técnica de construção do roteiro. Pois bem, então conseguimos lá, fizemos a nossa pesquisa, fizemos a nossa escolha do tema, fizemos a nossa pesquisa do tema, roteirizamos o nosso vídeo e agora? Agora vamos para o ponto 2 do nosso vídeo, que é entender onde a gente vai gravar esse vídeo, a nossa locação. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz uma escolha de locação. Eu estou aqui nesse momento no meu quarto. Então a escolha da locação para a gravação desse vídeo foi o meu quarto. Então aqui no meu quarto, eu olhei para ele e eu entendi. A primeira coisa que eu busquei foi qual o local onde eu conseguiria gravar melhor esse vídeo. Então a escolha da locação é fundamental. A gente tem profissionais que são voltados numa produção de grande porte do audiovisual ou do cinema apenas para poder fazer os estudos dessas locações, para poder ir atrás dessas locações. No nosso caso aqui, a gente não vai ter a possibilidade de uma escolha enorme de locações. Geralmente a gente vai gravar os nossos vídeos ou dentro de um ambiente fechado, né? Então a gente vai acabar gravando esses vídeos dentro da nossa casa, no máximo quando a gente escolher num ambiente externo. Um ponto, gravar em ambientes externos é muito mais difícil do que gravar dentro de um ambiente interno. Dentro de um ambiente externo, você não tem o controle dos sons do ambiente,
Você não tem o controle da iluminação, a não ser que você tenha uma iluminação profissional. E uma iluminação profissional é extremamente cara. Não é o que a gente está querendo no nosso vídeo. Então, a escolha de um ambiente, sempre que a gente puder e estiver trabalhando com um material, né, ou com um equipamento, que não é um equipamento profissional, que não é um equipamento de ponta, que a gente escolha ambientes em que a gente consiga ter controle dele. Então, que a gente escolha uma locação que a gente consiga ter controle dos sons ambientes do nosso redor, que a gente consiga ter controle da iluminação, que a gente consiga ter controle de uma série de outros fatores, né? Porque a gente, por exemplo, no ambiente externo, a gente não tem controle de quem está passando na rua. A gente não consegue ter a limpeza desse ambiente. Então, a gente também, às vezes, não consegue ter uma continuidade. Pô, eu posso estar gravando numa praça e aí eu tô com um caminhão, por exemplo, no meu fundo ali na praça. Eu não posso garantir que a composição da minha imagem vai ter aquele caminhão ou não. Muitas vezes ele vai estar lá e eu vou ter que conviver com aquilo se eu estou no ambiente externo. Né? E isso, por exemplo, imagina se eu estou aqui falando, aí faço um corte, tem um caminhão, não tem um caminhão, a gente perde uma coisa que é importante no vídeo, que é a continuidade. Dentro de um ambiente interno, a gente consegue controlar esses elementos que vão estar compondo isso de forma mais natural e a gente consegue também ter um controle maior sobre eles. Mas também, um dos maiores problemas que a gente tem num ambiente externo é o controle da iluminação. A iluminação é importante para um vídeo? Podemos falar que a iluminação, para uma boa qualidade de imagem, ela é 80%. O equipamento que a gente está gravando influencia muito? Influencia muito. Mas a gente pode estar com a câmera que for, com as lentes que for, com o equipamento que for. Se a gente não tiver uma boa iluminação, a gente não vai ter um bom resultado final de imagem. E é por isso que a gente agora vai partir por nosso terceiro ponto, iluminação. Para poder falar para vocês aqui sobre iluminação, para poder explicar para vocês especificamente sobre iluminação, a gente precisaria de um vídeo de pelo menos aqui umas 12 horas para a gente sair daqui sabendo quase nada sobre iluminação. Porque a iluminação é uma das partes fundamentais. A iluminação exige uma série de conhecimentos que são específicos. Por isso que a gente tem um profissional para isso, o iluminador. E iluminar parece que é uma coisa assim, é só a gente conseguir criar uma luz para não ficar escuro. Não. A gente tem uma série de coisas. Lâmpadas, por exemplo, têm temperaturas de cor diferentes, que são geralmente medidas em Kelvin. Então, cada lâmpada tem uma temperatura de cor. E também a própria luz natural, ela tem temperaturas de cores diferentes. A luz do dia, ela é diferente, por exemplo, a luz de um dia ensolarado, não é qualquer luz que você pode usar para tá fazendo aquela iluminação. Você precisa estar ali medindo aquela luz externa e usar uma luz que esteja na mesma temperatura de cor, com os mesmos kelvins, que a luz que está no ambiente. Então, falar de iluminação é extremamente complexo. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo também, no link, um vídeo mais explicativo sobre o que são essas temperaturas de cores, quais os equipamentos utilizados para fazer iluminação profissional, mas eu também agora vou deixar para vocês uma solução caseira, para se você quiser gravar um vídeo assim como eu, dentro do meu quarto. Então, eu vou ensinar vocês a construir isso aqui, ó. Esse spotzinho de luz. Ele é uma iluminação profissional? Nem de perto. Mas ele quebra um galho. Pra gente que está gravando num ambiente interno e não está fazendo uma grande produção, que a gente não precisa fazer uma contraluz, a gente não precisa fazer, por exemplo, um tungstênio, a gente não precisa estar fazendo uma série de iluminações que são ali iluminações um pouco mais complexas, como a gente precisa fazer uma iluminação para que a gente consiga ter uma boa visibilidade do vídeo, para que a gente consiga ter um vídeo de boa qualidade, para difundir na internet, esse spotzinho ele funciona. Não à toa eu estou usando ele. Eu poderia estar usando aqui uma outra iluminação um pouco mais profissional, uma iluminação um pouco mais forte. Mas eu estou usando ela porque esse spotzinho que vocês estão vendo aqui é ele mesmo que eu vou ensinar vocês a fazer. Eu fiz ele antes, eu gravei antes o vídeo construindo ele e estou utilizando ele. Então agora vocês vão ver como construir esse spotzinho de luz. Para construir o nosso pote de luz, nós vamos precisar de um pote de sorvete, tampas de pote de sorvete,
um bocal de lâmpada, mas tem que ser um bocal que tenha rosca. E a gente vai entender por que precisa ser um bocal com rosca mais para frente. Uma tomada, papel alumínio, uma lâmpada, vamos precisar de cola, fita isolante, uma caneta, uma faca ou estilete e uma lixa. Também vamos precisar de folhas de gelatina ou papel celofane e também de papel vegetal. Para começar, vamos pegar o nosso pote de sorvete, e vamos marcar o local onde faremos 2 furos. Com o nosso bocal, vamos marcar o primeiro furo. Para fazer a marcação, utilizaremos o bocal e, com a nossa caneta, faremos a marcação do tamanho exato do bocal. Pronto. Agora, com a nossa faca ou estilete, recortaremos o local onde marcamos. Olhem só. Agora, para saber se o nosso furo ficou correto, pegaremos o nosso bocal, tiraremos a parte de trás dele e faremos o teste encaixando o bocal no furo que acabamos de fazer. Rosqueamos a parte de baixo e voilá! Temos o nosso primeiro furo, onde ficará preso o nosso bocal. Retiramos o bocal e vamos continuar os processos. Utilizando a lixa, vamos tirar um pouco das pontinhas que ficaram nesse primeiro furo. Feito o nosso primeiro furo, agora é hora de fazer o nosso segundo furo. Vamos buscar um local bem central na parte de trás do pote. Geralmente, os potes vêm com uma marcação de onde fica essa região central,
é bom porque a gente consegue ter uma boa medida. No caso, eu vou fazer um furo bem pequeno, porque o meu suporte vai passar um parafuso bem pequeno. Agora é hora de ver se o nosso furo está do tamanho correto. Eu, no caso, estou usando um adaptador de parafusos daqueles padrões de câmera. Como vocês podem ver, na primeira vez não entrou, então eu precisei aumentar um pouco o meu furo. É importante que a gente faça esse processo com calma para que o nosso furo não fique muito maior do que o que a gente precisa. E pronto! Agora eu tenho meu furo do tamanho exato. Pronto, temos os nossos 2 furos já feitos. Agora é hora da gente fazer a parte interna do nosso spot. Com papel alumínio, eu vou forrar a parte interna. A gente geralmente usa cola para prender esse papel alumínio na parte de dentro. E eu ainda usei a fita isolante para fazer uma borda ao redor dele. Também é importante que nós deixemos os nossos furos abertos. Agora é hora da gente colocar o nosso bocal no local. E pronto. Agora, com a fita isolante, faremos a finalização em torno do bocal na parte de fora. Isso evita que vaze qualquer tipo de luz para fora do pote. Olha só como está ficando. Já temos quase o nosso spot pronto. Agora é a hora da gente fazer a nossa ligação elétrica. É importante que a gente não use essa ligação direta nos fios. E que a gente encaixe o nosso plug de tomada. Para isso, vamos emendar os 2 fios . E faremos a finalização com a fita isolante, para que não ocorra nenhum tipo de perigo de um choque elétrico. Pronto, agora já temos a nossa tomada pronta. E olha só, ele já está funcionando.
Lembra das nossas tampas? Então, agora é hora da gente usar elas. Olha só, a gente pode usar as tampas como uma espécie de gelatina para criar uma temperatura de cor. A gente também pode utilizar as nossas tampas de sorvete como um suporte para a gelatina ou então para o nosso papel vegetal, para fazer dele um difusor. É só a gente recortar a parte do meio da tampa e depois fazer o recorte ou no nosso papel vegetal ou no nosso papel celofane. E olha só, com o nosso papel vegetal, por exemplo, a gente tem uma luz difusa. Agora, lembram do nosso furo na parte de trás? Então, ele é o nosso suporte onde a gente vai prender o nosso spot. Eu, no caso, vou utilizar um tripé de câmera. Mas caso você não tenha um tripé, você pode usar qualquer outro tipo de parafuso. Aí, você pode usar também a sua criatividade para criar o seu tripé caseiro. E aqui está o nosso spot de luz caseira. Então, como vocês viram, muito legal construir o nosso próprio spotzinho de luz, né? E aí aqui eu estou usando aquela tampinha amarela para dar uma refletida um pouco maior. Porque aqui, vocês podem ver, eu estou usando também uma gelatina, e aí essa é uma gelatina profissional, essa é uma gelatina de iluminação profissional. Mas ela não é uma gelatina de correção. Então aqui, provavelmente, um iluminador profissional, se eu batesse aqui, pegasse aqui, por exemplo, para bater a minha luz aqui, utilizando um equipamento profissional, utilizando um fotômetro, provavelmente haveria uma diferença muito grande nessas luzes. O que eu quis aqui foi construir uma iluminação bonita, para mostrar para vocês que é possível, mesmo sem um fotômetro,
mesmo sem essa conta dos kelvins, construir uma boa iluminação e fazer um quadro bonito, deixar uma iluminação bonita. E aí eu usei essa gelatina aqui, que é uma gelatina âmbar profissional. Essas gelatinas não são baratas, né? Elas não são baratas, mas você consegue comprar os pedaços delas de forma mais barata se você quiser. Se você não quiser, você pode usar, por exemplo, um papel celofane para construir essa cor, para construir o fundo dessa cor. Ou usar mesmo, por exemplo, lâmpadas coloridas. E aqui nesse potezinho eu estou usando aquela tampa de sorvete amarela, né? Para dar mais ou menos uma aproximação dessas iluminações. Então, olha só, a gente consegue construir alternativas baratas. Ah, e outro detalhe. Se vocês olharem aqui, também essa iluminação, e aí eu quis deixar isso aqui também um pouco mais claro, não utilizando nada que não fosse também um pouco mais profissional. Mas o que eu estou usando aqui é uma luminária de mesa. Então eu cobri com a gelatina uma luminária de mesa. Então olha só, eu estou usando uma luminária de mesa, eu estou usando essa iluminação e só. O que vocês estão vendo também do resto da iluminação é a iluminação natural da luz do dia. Claro, hoje eu estou gravando, tá uma luz clara, o céu tá limpo, então eu não estou tendo uma variação na luz externa. E isso é importante, porque durante o dia a gente tem variação na luz. Inclusive num dia um pouco mais nublado, que a gente tem uma nuvem que entra, uma nuvem que sai da frente do sol, então a gente tem uma luminosidade que aumenta, uma luminosidade que abaixa. Mas hoje está um dia que a luminosidade ela tá mais ou menos padrão, ela tá seguindo mais ou menos ali na mesma temperatura de cor, e eu consegui usar só essas duas luzes. Pouquinha coisa que eu construí. E aí o meu spotzinho aqui, ó, como vocês viram no vídeo, está preso num tripé de câmera. Não é um tripé profissional. É um tripé dos mais simples, mas ele está preso. Mas também há outras formas. Você consegue prender isso aqui em qualquer coisa. Por exemplo, ali com aquele parafuso, com o modo como eu ensinei vocês atrás de prender, olha só, imagine que eu estou do lado de uma estante daquelas de ferro, bem padrão, olha aqui. Se eu poderia prender, por exemplo, se eu não tivesse esse tripé, eu poderia com um parafuso passar num desses buraquinhos e prender o spot aqui atrás, por exemplo. Eu conseguiria prender ele. Então, por aquele formato, você consegue usar ele de diferentes formas. E é muito legal porque você consegue garantir pelo menos uma iluminação diferente, fazer uma coisinha diferente. E essas tampas de sorvete, como eu mostrei no vídeo, elas têm cores variadas. Então, se você quer usar para dar uma corzinha ali, uma temperada na cor, com um vermelhinho, com um azul, com um roxo, ou mesmo se você não quiser dar temperada nenhuma e quiser uma luz um pouco mais só de iluminação, você pode usar então aquele papel vegetal na frente só para dar uma difundida, para você ter uma luz branca, por exemplo, ou uma luz amarela, depende da luz que você vai escolher. E sobre as luzes também, vou deixar um vídeo aqui, vou deixar um link aqui embaixo, também falando um pouco sobre as diferenças nas luzes que são usadas para a iluminação de vídeo. Nesse caso aqui, a gente está usando lâmpadas que são lâmpadas comuns. Mas também, se você quiser comprar uma lâmpada mais profissional para usar tanto nesse spotzinho quanto nesses refletorzinhos de mesa, eu vou deixar esse vídeo para você saber um pouquinho mais sobre essas luzes que são mais profissionais para iluminação de vídeo. Depois que a gente conseguiu olhar a nossa iluminação, então, pô, legal, construímos nosso spotzinho, pensamos, pô, então vou usar 3 pontinhos de luz. Isso é muito legal também falar sobre iluminação. É muito legal que você sempre use, quando você quiser ter um efeito um pouquinho melhor, que você use uma luz. Que você vai estar sendo a sua luz principal, que geralmente é a sua luz mais forte, vai ser a sua luz principal. Que você tenha uma luz que contrapõe e faça o seu outro lado, né, para que você não tenha, então, essa diferença de luz, por exemplo, de um lado e de outro, e que você também faça uma iluminação atrás de você, para que você tenha o recorte e que você consiga se desgrudar do fundo da qual você está gravando o seu vídeo. Então, já temos as nossas luzes, legal, como posicionar elas? Fica a questão, a gente só vai conseguir saber como posicionar exatamente as nossas luzes quando a gente chegar no nosso quarto passo, que é qual? O nosso quadro. O que é, na verdade, o nosso quadro? O nosso quadro é como a palavra já diz. Quadro. É o nosso quadro. É onde a gente vai estar conseguindo, de fato, construir essa imagem do vídeo. Aqui no meu caso, vocês podem ver o meu quadro. O meu quadro tá aqui, ó, né? Agora eu vou até perguntar aqui, ó, para a diretora do vídeo aqui. O meu quadro tá aqui da minha cintura para cima, né? Sim. Só corrigindo,
Não é o meu quadro que está da cintura para cima, é o meu plano que está da cintura para cima. E essa é uma coisa fundamental quando a gente está falando do próprio quadro do vídeo. A gente tem que saber quais são os planos. Igual vocês estão vendo agora aqui, ó. Essa imagem aqui que vocês estão vendo agora é uma imagem que está mostrando mais ou menos quais são os planos mais comuns na produção de um vídeo. Esse plano aqui no caso que eu estou sendo filmado é um plano americano, que ele me enquadra aqui da minha cintura para cima. Então ele pega da minha cintura até a minha cabeça aqui, ó. Então vocês podem ver que eu estou sendo todo enquadrado aqui. Esse é um plano americano. Um plano americano um pouco mais aberto do que o normal, né? Mas é um plano americano. Então, a gente entender um pouquinho. Claro, ninguém aqui precisa ser um diretor de fotografia extremamente especialista em planos. Mas é legal que a gente saiba, quando a gente começa a querer produzir alguns vídeos, o que são esses planos. E para isso eu vou deixar aqui embaixo também um link de um videozinho explicativo sobre o que são esses planos. Um bom entendimento sobre um plano é um bom entendimento sobre como construir um quadro. Principalmente porque a gente está falando aqui de vídeos que vão estar, na verdade, na maioria das vezes, gravando pessoas. Então, o conhecimento desses planos é essencial para que a gente consiga ter um vídeo bem formatado. Depois que a gente conseguiu entender que a gente vai gravar o nosso vídeo num plano americano, é legal a gente pensar uma segunda coisa, que é a nossa composição do quadro. O que é a composição do quadro? Tudo isso aqui que está ao meu redor. Todas essas coisas que estão ao meu redor fazem parte da composição do meu quadro. Então, entender as composições desse quadro é importante. Para quê? Vocês podem ver quantos elementos a gente tem no nosso vídeo aqui. A gente tem aparecendo o nosso spot, a gente tem aparecendo esse microfone, a gente tem aparecendo essa claquete, a gente tem aparecendo essa estante, a gente tem aparecendo aqui um pedaço do fone, um pedaço desse quadro, essa flâmula, a gente tem essa iluminação aparecendo, a gente tem esse gravador de áudio aparecendo. Para que eu não construa, por exemplo, uma composição, para que eu não faça uma composição suja, com muitos elementos um em cima do outro, ou elementos que se cubram, né? Por exemplo, esse microfone aqui poderia estar cobrindo essa claquete. E se ele tivesse cobrindo essa claquete, eu teria, de fato, nessa composição, um aspecto estético que seria um pouco uma sujeira para o vídeo. Então, conseguir fazer uma boa composição é legal. É legal que a gente saiba fazer uma boa composição desse quadro para que a gente tenha uma imagem um pouco mais limpa, uma imagem um pouco mais bonita, para que a gente consiga, de fato, construir uma estética um pouco mais aprimorada. Para que a gente não grave o nosso vídeo em qualquer lugar e ache que pouco importa o que está aparecendo no vídeo, a não ser a gente. Houve um tempo em que, de fato, hoje, com o enorme número de vídeos que são produzidos para as redes virtuais e para uma série de outras plataformas, a gente tem cada vez mais um olhar que fica acostumado com imagens mais bonitas, né? Então a gente está acostumado agora com essas imagens em 4K, imagens em slow motion, time-lapses, uma série de coisas. Tudo isso é muito bonito, né? Fica muito legal. Mas fica muito legal na mão de quem sabe fazer. Na mão de quem sabe construir um plano, de quem sabe construir uma composição, né? De quem sabe construir isso. E saber construir a composição do quadro junto, entendendo o plano também, é uma das coisas fundamentais para a gente construir esse vídeo. Então, depois que a gente conseguiu entender qual é o nosso plano, a composição do nosso quadro, aí sim a gente vai posicionar a nossa iluminação. No caso aqui eu já falei para vocês, eu estou só com esses 2 pontos de luz, eu estou com a minha luz principal vindo do próprio lado externo da casa, né? Então a luz do próprio dia, né, tá vindo e tá criando essa iluminação, e eu tenho essas outras 2 luzes que estão aqui contrapondo e criando uma temperatura aqui de cor, né, para que a gente tenha uma temperatura um pouco mais legal de cor. Mas qual que é o principal da gente saber? A gente fez aqui a escolha então do nosso quadro, né, do nosso quadro, com o nosso plano, nossa composição de quadro e tudo isso. Aí a gente vai ter que trabalhar com a nossa iluminação para quê? Para que a gente não tenha, por exemplo, um quadro em que aqui eu tenho uma luminosidade excessiva e aqui eu não tenho luminosidade nenhuma.
Ou que para esses elementos que estão aqui no fundo, fiquem apagados. Então eu tenho que saber trabalhar essa iluminação olhando para saber medir isso. É claro, a gente está trabalhando com uma iluminação natural e só com 2 pontos de luz. É óbvio que tem lugares que estão com a luminosidade maior e lugares que estão com a luminosidade menor. Aqui, por exemplo, aqui atrás de mim. Então a gente tem uma luminosidade menor. Mas o legal é que a gente consiga compor um vídeo que a gente tenha uma luminosidade que seja mais ou menos padrão. Que eu não tenha muita luz aqui e nenhuma luz aqui. Então que a gente tenha uma média de luzes aqui. Então a gente passa para o nosso próximo passo. O nosso próximo passo é falar um pouquinho sobre os equipamentos. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Esse vídeo está sendo gravado com uma câmera profissional, com uma lente profissional, com um microfone shotgun profissional e com um gravador de áudio. Isso me garante que eu tenho uma imagem mais nítida, que eu tenho uma imagem com um pouco mais de qualidade e consiga ter um áudio também com uma qualidade maior. Então, vocês podem ver, eu estou gravando o áudio num dispositivo e estou gravando o vídeo em outro dispositivo. Esse é o padrão profissional de gravação audiovisual, seja no cinema, seja no audiovisual institucional ou em propagandas, o que for. Esse é o padrão. Nunca, e geralmente nunca se grava mesmo, o áudio diretamente no equipamento que está gravando o vídeo. Por quê? A câmera, as entradas de áudio da câmera, assim como o microfone das câmeras, eles têm uma entrada muito inferior. Então você não tem uma entrada balanceada de som. Quando você não tem uma entrada balanceada de som, você tem entrada de ruídos indesejados. Isso cria um áudio com uma qualidade um pouco inferior. O ideal é que a gente use sempre um equipamento profissional de áudio para gravar o áudio. Por quê? Esses equipamentos profissionais, eles têm entradas balanceadas e eles têm prés que garantem que você vai ter aqui o que passa pelo cabo do microfone, que sai daqui, que entra aqui, passa pelo cabo e chega aqui, tenha quase ou nenhuma perca. Mas claro, isso depende muito também do microfone que você está usando e dos cabos que você está usando. Quando a gente fala de áudio, a gente tem que falar de tudo isso. Não há como fazer um áudio profissional sem equipamentos profissionais. Isso vai impedir que a gente produza um vídeo? Não. De forma nenhuma. A gente já gravou muitos vídeos utilizando equipamentos que não eram profissionais e conseguimos atingir um resultado satisfatório. Então, você não precisa usar um microfone shotgun profissional, você não precisa ter um cabo Canon, que é um dos cabos das melhores qualidades, você não precisa ter um gravador profissional de áudio. Se você estiver gravando com um amigo seu e cada um tem um celular, você pode gravar o vídeo em um equipamento e o áudio em outro equipamento. O que você vai fazer para gravar o áudio? Sabe o microfoninho que vem? O microfoninho não, o fone que vem no celular? Você pode ligar aquele foninho em um celular, você baixa um aplicativo que tem na Play Store, tem vários. Depois vou deixar aqui um link com uma matéria sobre os melhores gravadores de áudio, melhores aplicativos de gravação de áudio, né? Então você pode escolher um desses aplicativos gratuitos, baixar no seu celular, ligar o seu foninho, aí você configura lá na entrada dele para gravar a partir da entrada de fone, e aí você pega o seu foninho e, por exemplo, prende ele aqui na gola da sua camiseta, ó, com um grampo de cabelo, com um pedacinho de fita, crepe ou uma fita isolante, né? Aí depende muito, por exemplo, se você tá com uma camiseta preta, pô, você põe o microfoninho aqui, ó, bem aquela partezinha onde grava, que é o microfone mesmo do fone, e passa um grampo de cabelo aqui, ó. E aí você grava o áudio em um e você grava o vídeo em outra. E o celular também muito importante. O celular, as câmeras hoje em dia, a gente não precisa nem falar. A gente tem celulares hoje que talvez são melhores do que as câmeras profissionais. Apesar de que, assim, quando a gente está falando só meramente da imagem que a gente vê, as câmeras profissionais têm algumas diferenças que um celular não consegue alcançar. Por isso que os celulares não vão ser, por mais que as câmeras tenham mais qualidades às vezes do que as câmeras, por exemplo, essa câmera que a gente está usando, ela não grava em 4K. Tem um monte de celular que hoje grava em 4K. Se a gente fosse fazer uma produção de um curta-metragem,
A gente usaria a câmera de um celular ou essa câmera? Provavelmente essa câmera, porque ela tem funções que aquele celular não tem. Então, a gente conseguindo ter uma boa iluminação e tendo o nosso celular bem posicionado, criado um bom quadro, é a gente botar lá para gravar no celular o vídeo, botar para gravar o áudio nesse outro aparelho que a gente usou. E aí tem uma coisa, como a gente tem o áudio gravado em um aparelho e a câmera em outro, uma coisa que a gente sempre faz é o quê? Isso aqui, essa claquete. A claquete, ela serve exatamente para isso. Se a gente não tem uma claquete, a gente pode fazer de uma outra forma. Aqui, ó, claquete. Por quê? Quando eu faço isso daqui, eu estou gerando um pico de som, tanto no equipamento que está gravando o vídeo, quanto no equipamento que está gravando o áudio. Quando eu faço esse pico de som e eu coloco lá no aplicativo de edição, eu vejo que ali naquele lugar onde eu dei a claquete, eu tenho de fato um pico. Então eu tenho uma onda que fica maior. Então eu consigo pegar aquele áudio que estava separado, pegar ele, eu aumento, vejo lá onde estão esses dois picos de som, tanto no vídeo que foi gravado, no vídeo que foi gravado pela câmera, quanto no áudio que foi gravado pelo outro celular, eu consigo ver aquelas duas coisas, arrasto naquela linha do tempo, e aí eu tenho, então, eu consigo sincronizar o áudio com o vídeo. Tendo essa sincronização, eu consigo, então, ter um áudio que foi gravado de uma forma mais qualitativa com um vídeo que foi gravado no outro equipamento. Para a gente aprofundar um pouco mais nesse ponto, vou deixar também aqui embaixo mais um link, para a gente poder, então, para vocês poderem ter um pouco mais de conhecimento sobre esse processo de sincronização de vídeo e áudio. Então, após a gente, então, ter esses dois equipamentos, botou para gravar, é hora da gente começar a gravar. Um ponto importante, muitas vezes a gente está na nossa casa e a gente está vivendo um momento de pandemia em que a maioria das pessoas estão dentro de casa. Nem sempre a gente vai estar aqui. A gente tem cachorro, tem gato, tem mãe, tem tio, tem vó, tem um monte de gente dentro de casa. É importante que na hora que a gente começou a gravar, pelo menos a gente consiga começar que a gente consiga controlar esse ambiente externo dentro da casa. Então, em vez de pedir para todo mundo calar a boca, né, para as pessoas ficarem quietas, é um bom momento de você chamar as pessoas para verem, para estarem aqui, para ajudarem a construir esse vídeo, né, para poderem participar desse vídeo. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque aí você também agrega que as pessoas façam parte dessa produção. E por mais que pareça, o audiovisual e o cinema não se faz sozinho. Isso a gente ouviu e a gente ouve de, cara, todas as pessoas que são nossos mestres, pessoas que são mais velhas que a gente já trabalhou. A gente aprendeu essa lição de que o cinema e o audiovisual não se fazem sozinho, é um trabalho coletivo. Então, é importante que a gente consiga controlar, então, né, esse ambiente. E em vez da gente pedir para as pessoas ficarem quietas, traz as pessoas para verem, para estarem aqui, para ajudarem, para participarem do vídeo. Então, após a gravação, é hora da gente fazer o quê? É hora da gente editar o nosso vídeo. Agora, fica muito difícil eu tentar agora falar para vocês assim, vou ensinar vocês como editar um vídeo. Muito complexo. Edição é a principal parte. Montagem, edição e finalização de um vídeo é o que de fato dá vida ao vídeo. Então, eu vou deixar aqui embaixo mais um link, né? Era mais fácil também eu ter deixado só links, mas vou deixar um link de um canal muito interessante, né, que ensina várias técnicas de edição, várias técnicas de finalização, várias técnicas do mundo do audiovisual, inclusive de animação, de efeitos e tudo mais. Nesse canal vocês vão conseguir ter uma noção gigantesca sobre como editar vídeo, como finalizar um vídeo. Outro ponto importante. Antes da gente editar o vídeo, é importante que a gente faça uma pequena edição de som. Para isso, a gente tem uma série de programas para trabalhar edição, mixagem e masterização de som. Talvez essa parte de edição, masterização, mixagem, ela seja mais difícil até do que a própria edição de vídeo. Mas existem uma série de sites que, se você joga o seu áudio lá, ele faz para você uma mix e uma master automática. São as melhores mix e master que a gente vai ter? Não. De fato, não. Essa é a minha especialidade no audiovisual. A minha área dentro do audiovisual principal é a área de som, tanto de captação quanto de edição e mixagem.
de som. E eu vou deixar o link desses sites que fazem esse processo de mixagem e masterização automática para ajudar vocês também a construírem os seus vídeos com um áudio de maior qualidade. Então, depois que a gente tem o nosso áudio, nosso vídeo, a gente jogou, fez a edição dele, qual é a próxima parte? Que a gente consiga subir esse vídeo em alguma plataforma. Plataformas são o que não faltam para a gente colocar os nossos vídeos. A gente tem o Instagram, temos o YouTube, o Facebook, Vimeo e uma série de outros. Agora tem TikTok, tem uma série de outros aplicativos que fazem, né? Já mesmo, até a própria edição ali automática de vídeos. Então a gente tem uma série de plataformas. A gente disponibilizando o nosso vídeo, é interessante que a gente também saiba ver quais são as reações aos nossos vídeos. Porque a partir das reações que a gente tem no nosso vídeo, e também mandar para pessoas que a gente sabe que tem um pouco mais de conhecimento de audiovisual. Porque a partir dessa troca de informações que a gente vai conseguir ir desenvolvendo a nossa própria técnica de edição, a nossa técnica de roteirização, a nossa técnica de edição de áudio, as nossas próprias técnicas de iluminação, de enquadramento, né? Então a gente vai aprendendo a partir disso. Bom, e vocês lembram que mais atrás eu disse que a gente já gravou um vídeo uma vez utilizando o celular e não utilizando os celulares tanto para gravar o vídeo quanto para gravar o áudio, né, que não são equipamentos profissionais? Então eu vou agora soltar ele para vocês assistirem e verem o resultado de um vídeo que foi produzido com o celular gravando áudio e sem usar nenhum tipo de equipamento de captação profissional. Você sabe por que o dia 1º de maio é considerado o Dia dos Trabalhadores? Por conta das longas jornadas de trabalho, que chegavam a alcançar até 14 horas diárias, em 1886, nos Estados Unidos, os sindicatos resolveram chamar uma greve geral pela redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia. Essa greve teve início no dia 1º de maio de 1886, e no dia 4 de maio aconteceu o evento que ficou conhecido como a Revolta de Haymarket. Numa manifestação de rua, após a explosão de uma bomba, a polícia abriu fogo contra os manifestantes, ferindo dezenas e assassinando 11 pessoas. Por conta desse ocorrido, 8 militantes anarquistas foram levados a julgamento e considerados culpados. A sentença determinou que 7 seriam condenados à morte e 1 seria condenado à prisão perpétua. No ano seguinte, 4 deles foram enforcados. Um deles se suicidou na prisão e os outros 2 tiveram sua pena revogada em 1893. Esses 8 militantes anarquistas ficaram conhecidos como os Mártires de Chicago. 3 anos depois, em 1889, a Segunda Internacional resolveu conclamar para o ano seguinte uma jornada de luta pela redução da carga horária de trabalho para 8 horas por dia. E o dia escolhido para a realização dessa jornada foi o dia 1º de maio, como uma forma de rememorar os acontecimentos de 1886 nos Estados Unidos, e uma forma de homenagear também aqueles 8 militantes anarquistas julgados e condenados de forma injusta. Desde então, os trabalhadores passaram a adotar o dia 1º de maio como um dia de luta e memória. Hoje, 134 anos após os episódios de 1886, os trabalhadores continuam adotando o 1º de maio como um dia de luta e levando a bandeira das 8 horas de jornada de trabalho como uma bandeira fundamental. Acesse o nosso Instagram que vai aparecer aqui embaixo e lá nos stories eu vou dar uma dica de leitura relacionada ao dia 1º de maio. E aí, o que vocês acharam? Dá para produzir um conteúdo legal, não dá? Sem nenhum equipamento profissional e utilizando poucos recursos? Ah, e detalhe, as iluminações usadas nesse vídeo, que é um vídeo que já tem quase um ano, né? A gente está chegando, esse vídeo foi feito em maio de 2020, né? Então, foram vídeos que foram feitos assim também, utilizando esse tipo de iluminação também. Então, por exemplo, esse spotzinho que vocês estão vendo aqui, eu tenho um outro. Vou até pegar ele aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Aqui. Então, aquele outro vídeo foi gravado, por exemplo, usando esse spotzinho, ó. Tá vendo? Eu pintei ele de preto para a luz não vazar pela lateral. Aí o interior dele era amarelo e eu usei um cano PVC para fazer o suporte dele, né? Então eu usei esse spotzinho para gravar aquele outro vídeo, né? E usei um bocal só com a luz mesmo, sem nenhum spot. Então assim, dá para ver que dá para gravar um conteúdo legal. E vocês podem ver que é um vídeo que tem um roteiro, né? Tem uma pesquisa, né, por trás dele. Tem um planinho legal, tem uma edição bacana, né? Então, vocês vê, dá para fazer. Dá para fazer um vídeo muito legal, né, sem usar grandes recursos, sem ter um grande equipamento.
Bom, chegamos ao fim da nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, né? Para quem é profissional do audiovisual, com certeza esse vídeo não vai trazer nada de tão novo, né? Mas para quem nunca teve contato com o audiovisual e está pensando em começar a fazer pequenos vídeos, espero que seja de grande utilidade. Foi um prazer e até mais.